Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje eu vou iniciar o vídeo de uma forma um pouco diferente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o jogador que vocês acompanhando de outras equipes que não são necessariamente a sua, que você torce no futebol italiano, que você diz, caraca, que inveja, eu queria ter muito esse cara no meu time. Isso sendo de um rival ou de uma outra equipe menor. Acho que no início dessa temporada, um jogador que vem me deixando com essa sensação é esse cara aqui, o André Zambo-Anguissa, uma contratação do Napoli recente, e até agora acho que o jogador que recém-chegado com o melhor custo-benefício, se é que dá para assim dizer, porque ele ainda foi um empréstimo que não pode ser concretizado ou não, e por um valor que eu considero muito baixo pelo que o jogador vem demonstrando. O Anguissa, ele tem 25 anos, um jogador destro, 1,84 m, tem um bom porte físico. E custaria muito pouco caso venha a ser contratado para a equipe do Napoli. Ele é um meia central, um segundo volante, por assim dizer. Ele tende a atuar mais pela direita, tem uma característica de ser um jogador que fica mais na base da jogada, mas também pode se inserir de forma a atuar um pouco mais avançado em alguns momentos. E eu acho um jogador bastante completo, com competências diferentes, seja na fase ofensiva e na fase defensiva do jogo. E para começar mostrando, acho importante falar, porque eu falei no início do vídeo que ele é um jogador com um bom porte físico, mas uma coisa que me incomoda é que muitas vezes jogadores africanos, jogadores negros, costumam ser muito atrelados apenas à capacidade física. E de verdade não é o que mais me impressiona no Anguissa. É uma boa característica dele, mas não é a única. E uma coisa que é muito impressionante é a capacidade que ele tem para sair da pressão. Se a gente buscar os jogadores que tem nessa Série A com mais dribles concluídos, você vai encontrar o Felipe Anderson, que é um ponta, o Jeremy Boga, que é outro ponta, e o André Zambo-Anguissa, com 2,9 dribles completados por jogo. A questão é observar aí é a precisão que ele tem, 80%, ou seja, ele é um jogador muito eficaz. E esse drible pode se dar tanto em arrancada, progressão, ele é um jogador que faz isso muito bem, tanto jogando de costas. Normalmente eu acho que é uma característica muito importante para um segundo volante, saber jogar de costas para pressão. E acho que o Anguissa é um jogador quase que perfeito para isso, porque ele consegue ter a capacidade de giro, ele tem uma noção, por exemplo, de jogar muito de primeira, e na equipe do Napoli, que costumeiramente desde o Sarri vem tendo uma ideia de jogo mais relacionado com posse de bola, mais relacionado com controle das ações, acho que é quase que digamos assim, uma mentalidade de jogo que se criou na equipe do Napoli, e ele cai muito bem nisso. Essa capacidade de drible para sair da pressão, essa capacidade de aguentar a pressão caso receba o contato e tenha que jogar de costas, ele faz muito bem, mas eu acho que ele ainda tem uma componente a mais. E aí eu vou ter que detalhar de uma forma um pouco mais complicada, mas ele é um jogador muito inteligente para se colocar, por exemplo, gerando linha de passe, mas uma linha de passe que vai se colocar nas costas do jogador que está pressionando o portador da bola. Ou seja, ele se coloca com uma linha de passe que já vai gerar uma opção de progressão muito rápida para a equipe do Napoli. E aí ele também tem muita qualidade de passe para fazer fluir esse jogo. Acho que ele em alguns momentos poderia arriscar mais passes longos, talvez mais passe de ruptura, ou aquele passe que vai deixar o jogador na cara do gol. Acho que ele tem qualidade para isso, mas ainda uma faceta do jogo dele que ele ainda apresenta, mas apresenta de forma muito circunstancial. Ele é muito mais um jogador de ajudar na circulação propriamente do que ser o jogador definidor. E é claro, quando eu digo auxiliar na circulação, não significa que ele vai ficar só tocando de lado. Como eu falei, ele é um jogador que dribla em progressão,
que quebra a pressão adversária, então isso traz muita valia para o jogo da equipe do Napoli. Busca acionar os pontas, os laterais, quem está em zonas mais avançadas, tenta passes entre linhas, por ter esse entendimento de espaços muito bom. Ele muitas vezes, como a gente pode até observar nesse mapa de calor que eu coloquei aqui, ele assume um comportamento de como eu posso dizer, de avançar para aquele lado direito, ocupando as costas da linha do meio campo, e se torna uma arma interessante, um jogador bastante, como eu posso dizer, que traz coisas diferentes para a equipe do Napoli dentro de um ponto de vista ofensivo. Acho que ele supre bem uma saída que não estava tão bem coberta, que era a do Alan. O Alan que foi para a equipe do Everton, e eu acho que desde essa transferência na temporada passada tinha ficado uma brecha, pelo menos em características. Acho que o Anguissa é exatamente um jogador que traz isso. Acho que outra coisa que poderia dizer que ainda falta talvez um pouco mais a ele seja a capacidade de gerar gols, sendo ele o jogador que finaliza. Acho que ele não tem uma boa finalização, ele até arrisca alguns remates de longe, mas eu acho um tanto impreciso, mas não chega a ser algo muito determinante num ponto de vista negativo. E aí, se a gente fala dele como uma arma ofensiva muito interessante, ele também é um jogador muito importante defensivamente. Pela capacidade de desarmar, pela capacidade de recuperação, ele é um jogador que tem uma boa velocidade. Muitas vezes eu acho que ele nem se coloca necessariamente da melhor maneira para proteger entre linhas, mas como ele é muito rápido, ele reage, consegue reocupar esse espaço. O jogador que recebeu ali, se não jogar de primeira, se não tiver muito bem afiado o domínio orientado, ele muitas vezes ele consegue ter tempo de combater e desarmar. Eu até separei esses desarmes que ele realizou, você vê desarmes e outro tipo de recuperações, interceptações e por aí vai. E você vê que ele tem isso muito forte no jogo dele, inclusive recuperando no campo de ataque. Se a gente falou que o Napoli ele vem estabelecendo uma cultura de jogo, de jogar ofensivamente, de ter o controle da bola, de ter o controle das ações da partida, isso também é importante que a equipe recupere em zonas mais avançadas, para que não passe muito tempo sem a posse, e também possa causar perigo imediato ao adversário. E acho que o Anguissa vai muito bem também nisso, já tem 18 recuperações em zonas mais avançadas. E é um jogador muito interessante dentro do aspecto defensivo, pela capacidade de desarme, pela velocidade, em posição física, ganha bastante duelos. E por essa competência dele de pressionar mais alto em zonas mais avançadas. Esse jogador camaronês, para mim, foi até agora a contratação que melhor se afirmou nessa Série A, nesse início de temporada. É claro que nós estamos falando de algo muito precoce, por assim dizer, já que são poucas rodadas. O Napoli vem fazendo uma grande campanha e eu acho que esse é um dos diferenciais. É claro que assim, daqui a alguns anos a gente pode dizer que a melhor contratação dessa janela foi outro jogador que talvez a gente nem conheça propriamente pelo nome, mas até o momento o que foi apresentado, esse foi o jogador que mais me convenceu dos que chegaram na Série A esse ano. E aí, vocês gostaram? Vocês conhecem o futebol do Anguissa? Vocês pensam diferente? Deixe seu comentário, participe do sorteio que a gente tá fazendo, tá encerrando. Fecha agora dia 31, essa semana. E se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa o like e até a próxima.